Oiê! Vamos falar sobre exercícios vocais? Obrigado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um grupo específico de exercícios vocais, como esse daqui, os exercícios de trato vocal semi-ocluído. Você me pediu na hashtag eu quero lá no meu vídeo sobre nódulos vocais para eu falar um pouquinho sobre esse tubo. Então eu resolvi trazer esse vídeo com uma orientação um pouquinho mais ampla sobre uma categoria de exercícios que nós utilizamos muito na nossa clínica vocal e também no aprimoramento da voz. Teremos muita informação importante, mas antes de mais nada eu quero deixar um esclarecimento. Eu não vou ensinar nenhum exercício aqui nesse vídeo. Primeiro, porque não seria ético da minha parte, seria um desrespeito à minha profissão. Também seria uma falta de responsabilidade entregar assim no vento algum exercício de voz de uma forma aleatória. E também não seria proveitoso para você que quer aprimorar a sua voz ou mesmo que quer trabalhar algum aspecto específico que você não gosta na sua voz. Porque esse tipo de exercício ele precisa ser acompanhado por um profissional. Então tem que ter uma supervisão, existe o número de vezes que nós realizamos, existe a carga que é utilizada. Com a explicação que eu vou dar a respeito desses exercícios hoje, você vai perceber que não é uma brincadeirinha de soprar dentro de um canudo. Tem toda uma ciência por trás e se você quer mesmo bons resultados, não faça aleatoriamente. Procure um profissional, um professor de canto pode atuar no aprimoramento vocal, um fonoaudiólogo pode atuar no aprimoramento e também nos distúrbios da voz. Então, pessoas que têm esse conhecimento podem te ajudar de uma maneira mais efetiva. Então, primeiro eu quero te contar o que quer dizer isso, exercícios de trato vocal semi-ocluído. Esse nome é um nome que foi dado para uma categoria de exercícios, alguns deles eu acho que você até já conhece, que tem algum tipo de obstrução ou oclusão no trato vocal, que é o caminho percorrido pela voz. Então esse tubo aqui, que muitas pessoas chamam de LaxVox, mas esse especificamente não é o LaxVox. LaxVox é a marca registrada, então tem um tubo específico, patenteado, que tem já umas marquinhas, aquele lá é o LaxVox, mas é a mesma coisa, é um tubo de silicone com diâmetro específico, é a mesma coisa da gente chamar champanhe e espumante. A gente não pode chamar de champanhe o espumante que é feito fora da região lá da França. Então é a mesma coisa. Esse aqui é um tubo de silicone que faz a função do LaxVox. Mas então voltando para a nossa conversa aqui, esse tubo ele é bastante conhecido, especialmente entre os cantores. Mas também é muito utilizado na clínica vocal, para aquela pessoa que tem uma alteração de voz, que tem uma lesão e que precisa reabilitar. Só que ele não é um único, ele tá meio que na moda ultimamente, mas se você faz, por exemplo, uma vibração de língua ou uma vibração de lábio, também são exercícios bem conhecidos da clínica vocal, da ciência vocal e também entram nessa categoria de exercícios de trato vocal semi-ocluído porque eu tô tendo uma obstrução, essa oclusão aqui em cima. E esses são apenas alguns exemplos, porque tem vários outros exercícios que entram nessa categoria. Mas você pode estar se perguntando, poxa, se tudo é exercício de trato vocal semi-ocluído, praticamente, nem tudo, por que que tem tanto exercício diferente? Primeiro, porque esses exercícios, eles têm cargas diferentes. Então eles têm complexidades, dificuldades diferentes. E outra razão é que algumas pessoas sabem fazer alguns, outras pessoas não sabem. Então tem gente que, por exemplo, não sabe vibrar a língua ou faz isso com muita força. Tem pessoas que não conseguem vibrar o lábio. Então nós vamos adaptando às diversas demandas, às diversas necessidades, aos objetivos vocais de cada um. E também nós observamos como que cada exercício responde para cada voz, porque isso também varia. Então olha só, mais um argumento para eu te convencer de que não dá para sair oferecendo exercício igual para todo mundo. E esses exercícios são os nossos queridinhos, porque tem uma série de benefícios e de respostas positivas na voz. A primeira delas é que o exercício de trato vocal semi-ocluído, ele melhora a interação entre a fonte glótica
e o filtro, que é essa região da ressonância da voz. Então existe um equilíbrio melhor. Ele melhora, equilibra e amplifica o espaço da faringe. Então por isso que quando a gente faz esse tipo de exercício, nós sentimos que a voz parece que abre, fica mais ampla, mais projetada. Além disso, esses exercícios reduzem o risco de trauma fonatório nas pregas vocais durante a sua vibração. O que quer dizer isso? Eu posso ter um contato muito forte entre as minhas pregas vocais e isso pode gerar um machucado, um impacto. Isso que é o trauma fonatório. E esse exercício, esse tipo de exercício, ele reduz, ele diminui esse contato entre as pregas vocais. Então o contato fica mais sutil. Com isso, nós temos um ganho de eficiência de todo o nosso mecanismo e, consequentemente, uma economia na voz, que é tudo que a gente quer. O máximo de eficiência vocal com o mínimo de esforço. E eles podem ser excelentes para a voz, como também podem ser prejudiciais. E isso é muito sério, gente, porque se uma pessoa realiza o exercício ou mal feito, com uma postura inadequada, de forma errada, ou se essa pessoa utiliza uma carga que não está adequada às suas necessidades vocais, pode haver um desgaste do mecanismo, da estrutura vocal. E aí você vai ter prejuízos em vez de benefícios mesmo. Então não se realiza esse tipo de exercício de forma aleatória. Para se chegar neste tubo, deste tamanho, com essa espessura, esse diâmetro, teve muito estudo até a gente chegar aqui. Teve muita gente que se debruçou a entender um pouco mais do trato vocal, da vibração de pregas vocais, de como tem esse efeito do exercício na voz, para se chegar nessa execução que aparentemente é muito simples. Mas se a pessoa não sabe o porquê ela está fazendo ou porque ela está indicando esse tipo de exercício, você pode, na melhor das hipóteses, não ter o resultado que você espera. E na pior das hipóteses, você pode ter mesmo uma alteração, um problema na sua voz, um desgaste, e você não quer isso, quer? Então, no caso do tubo de silicone, quando a gente utiliza o método do LaxVox, ele é feito dentro da água, dentro de uma garrafa de água. E existe a escolha da carga desse exercício de acordo com a altura que o tubo fica nessa água. Se ele está mais superficial, a carga é menor. Então tem uma densidade diferente e fica mais fácil de fazer. Se eu jogo ele lá embaixo, eu me esforço um pouquinho mais, então exige mais porque tem mais carga. Então, realmente isso aqui não é aleatório. E o profissional que está trabalhando com a sua voz, depois de te avaliar, depois de conhecer as suas necessidades, conhecer a sua voz, ele vai te orientar com relação a essa carga. Se você vai fazer mais para cima, mais para baixo, a intensidade desses exercícios, o número de execuções ou o tempo de execução, porque tem todo um trabalho, inclusive tem muitas pesquisas que mostram sobre tempo de execução de exercício vocal, o tipo de sonorização, se você vai combinar com outros exercícios ou não. Então tem toda uma escolha aqui quando nós vamos trabalhar esses tubos. E além desse que a gente faz na água, também tem canudos e tubos de diferentes tamanhos e calibres que você pode utilizar e aí sim a gente faz no ar. Então, esse aqui tem um grau de dificuldade. Esse aqui, que é bem fininho e mais comprido, vai ser mais difícil que esse. Então tem um calibre diferente, tem uma espessura diferente e nós escolhemos isso de acordo com o momento em que esse indivíduo está com relação à sua voz. Se ele precisa de mais condicionamento e resistência ou se ele precisa de mais flexibilidade, de mais soltura, se essa voz está sendo modulada para tirar uma lesão ou se essa voz está sendo trabalhada para o aprimoramento vocal. A escolha dessas espessuras também vai depender desses objetivos e necessidades vocais. E para finalizar a nossa conversa aqui hoje sobre os exercícios de trato vocal semi-ocluído, eu trouxe também o shaker. O shaker, ele originalmente é um exercício, é um incentivador respiratório. Então, quando você só sopra sem fazer som nenhum, aqui dentro tem uma bolinha que faz uma resistência ao seu sopro, tá? Dá um pezinho aqui, uma carga, e você vai trabalhar a sua respiração. Na fisioterapia é muito utilizado, para modular secreções, eliminar secreção. E aí a fonoaudiologia
com o estudo da fisiologia, da voz e tudo mais, a gente entrou com esse exercício também na nossa clínica. Se eu faço shaker sem som, eu estou trabalhando a respiração. Se eu insiro alguma sonorização, eu já estou trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Esse fluxo respiratório, essa pressão respiratória, mais o exercício de trato vocal semi-ocluído, porque eu estou fazendo uma sonorização aqui e aqui tem uma oclusão, que é dada pelo aparelho. Que aí seria mais ou menos isso. Que é diferente quando eu faço sem som. Então veja quantas possibilidades nós temos dentro da categoria exercício de trato vocal semi-ocluído e como pode variar entre um tipo de ferramenta e outra. Então você precisa prestar muita atenção nisso, porque às vezes você já está até fazendo exercício aí e nem sabe por quê. Se, por exemplo, eu tenho uma voz cansada e vou fazer um shaker, que ele é pesado, ele é exigente, eu vou cansar mais ainda. Então existe todo um cuidado de você saber escolher o tipo de exercício para a sua voz, para a sua demanda e para a sua necessidade. E tem mais uma orientação importante aqui, que é o seguinte, gente, o exercício, ele não traz o ajuste sozinho, ele não vai mudar sozinho algum aspecto da sua voz. É preciso que haja uma transferência do que você conquistou ali com a sua voz no exercício para a sua fala e para o canto. Então, até a maneira como você evolui nos exercícios, o tipo de emissão sonora que você faz no exercício, depois levando para a fala ou para o canto, isso também tem que ser escolhido de forma que você consiga transferir os benefícios que você conquistou ali para o seu uso na fala e no canto como um todo, para você mudar mesmo a chavinha e instalar um novo ajuste vocal. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você entender um pouco mais como que esses exercícios reagem, funcionam nas nossas vozes, entendendo que assim, tem muito estudo por trás, tem muita ciência, não é magia, é fonoaudiologia. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você já realiza algum ou alguns desses exercícios no seu aprimoramento vocal ou na sua reabilitação, caso você tenha uma alteração de voz. E se tiver ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas às vezes não. Então pode deixar aqui a sua dúvida e os seus comentários e a gente se vê numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!